Daí, pessoal, mais uma resolução. Beatriz deseja organizar 6 livros na prateleira, sendo um de biologia, um de física, um de história, um de matemática, um de geografia e um de filosofia. De quantas maneiras Beatriz pode dispor esses livros de forma que história e geografia fiquem juntos? Bom, então aqui eu tenho 6 livros disponíveis para pôr na prateleira. E observa que eu usarei, né, a Beatriz vai usar todos esses 6 livros. Ela vai dispor todos os 6 livros na prateleira. Então é como se ela tivesse N livros, N igual a 6, e ela vai usá-los todos. Então dá para dizer que P também é igual a 6. E aí, se N é igual a P, dá para até se desfazer desse P e acreditando apenas N igual a 6. Então, o número de elementos 6 e todos eles serão utilizados. Portanto, trata-se aí de permutações. Bom, os livros são Biologia, eu tenho Física, eu tenho também História, eu tenho Matemática, eu tenho um de Geografia e tenho um último de Filosofia. Então, observa que eu tenho aí os 6 livros e são todos diferentes entre si. Então, já que eu tenho 6 livros, vou usá-los todos, não haverá sobras, portanto, permutações. E esses livros são todos distintos entre si, não tem, por exemplo, a situação de ter 2 de biologia, ou 3 de física, ou 3 de matemática, enfim, não tem repetição, os livros são todos diferentes. Portanto, este caso, né, esse exercício, ele é realizado pelo cálculo das permutações simples. Permutações porque eu uso todos, simples porque não tem repetição de elementos. Ok, permutações simples. Bom, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo todos os formatos possíveis que a Beatriz pode utilizar para colocar esses 6 livros na prateleira, né? Eu vou usá-los todos, como nós vimos, de forma que História e Geografia fiquem juntos, ou seja, fiquem lado a lado. Eu não posso ter nenhum livro entre o de História e o de Geografia, eles ficam se avizinhando na hora que eu vou pô-los na prateleira. Muito bem. Antes, propriamente, de resolver a questão, de resolver esse caso, colocando os livros de História e Geografia juntos, eu vou antecipar aqui, ou eu vou fazer uma secundarização no exercício, que vai ter um efeito pedagógico, do cálculo do total de disposições, desconsiderando esse critério de manter História e Geografia juntos. Tá? Eu vou desconsiderar isso, só quero calcular de quantas maneiras eu posso organizar a prateleira. Não importa se História e Geografia fiquem juntos ou não. Então, eu vou pôr aqui, ó, total de possibilidades. Então, reforçando, aqui eu estou fazendo um cálculo que o exercício não pede, eu estou acrescentando no exercício, eu estou aproveitando o exercício como aspecto didático, como aspecto pedagógico, para te acrescentar mais no teu estudo. Então, total de possibilidades desconsiderando o fato dos livros de História e Geografia ficarem juntos. Bom, como eu tenho 6 livros, são todos distintos, e eu vou embaralhá-los, é bem simples isso. Permutação ou permutações de 6 elementos, isso é igual ao fatorial de 6, 6 fatorial. Isso é igual a 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. E aí eu tenho que isso resulta 6 vezes 5, 30, 120, 360, vezes 2, 720, vezes 1, 720. É o fatorial do 6. Então, esse 720 aqui corresponde a todos os formatos possíveis de preencher essa prateleira com esses 6 livros. Eu vou enfileirar esses 6 livros
de 720 maneiras diferentes, não importando qual livro fica perto de qual livro fica separado de qual livro. Total de possibilidades fatorial da quantidade. Muito bem. E agora, então, eu vou para o cálculo efetivo da questão. Agora, eu vou resolver a questão. Eu quero que os livros de História e Geografia fiquem juntos. Então, eu vou fazer tipo um mapinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 livros. Eu quero que História e Geografia fiquem juntos. Então, eu vou colocar História e Geografia. Eu vou criar aqui alguns modelos que eu vou apagar. Isso aqui seria um raciocínio mais duro, né? Um raciocínio mais longo de manter História e Geografia juntos. Eu poderia pensar assim, ó, História e Geografia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botar aqui, ó, História e Geografia. Poderia botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, História e Geografia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aqui, História e Geografia. Ou, no último caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. História e Geografia. Consegue entender? Eu estou colocando os livros História e Geografia aqui juntos, ó, bem no começo, ou em segundo lugar, ou em terceiro, ou em quarto, ou aqui no final, em último lugar, mas sempre História e Geografia juntos. E aí observa que os outros livros aqui, ó, eles ficam podendo trocar de posição entre si de qualquer jeito, que não vai interferir no fato de História e Geografia ficarem juntos. Então, na realidade, eu vou embaralhar esses 4 livros, faria aqui, ó, P de 4, P de 4, P de 4, faria o embaralhamento deles. Então, isso aí é o raciocínio, é a descrição do que aconteceria no exercício. Um formato resolutivo do que acontece na realidade do exercício. História e Geografia ficando juntos bem no começo, mais para o meio ou mais para o fim. Mas, como procedimento prático, como receita resolutiva para esse tipo de exercício de manter coisas juntas, manter elementos juntos, eu não necessito de todo esse trabalho. Então, eu vou apagar esse raciocínio, embora ele esteja correto, eu vou apagar porque eu vou empregar um procedimento menos trabalhoso. Então, eu vou aqui usar um atalho, que é uma espécie de receita. Eu posso sempre usar este modelo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que História e Geografia fiquem juntos. Então, eu transformo História e Geografia num único livro, porque se eles ficam juntos é como se eles formassem um único bloco. E aí, somo com os demais. Então, nota que agora 1 mais 4, eu vou ficar com 5 livros. E aí, eu faço o cálculo do fatorial do 5. Assim como eu fiz do 6, eu faço do 5, porque eu vou embaralhar esses 5 livros entre si, mantendo História e Geografia como se fosse 1. 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Isso dá 120. Ah, professor, então 120 é a resposta? Não, ainda não. Mas como assim? Por que ainda não? O que está faltando? Bom, aí pensa comigo. Eu encontrei 120 formas de manter História e Geografia juntos, mas nesta ordem, ó. História primeiro e depois Geografia. Nota que eu poderia ter feito o mesmo cálculo colocando Geografia primeiro e depois História. E aqui os outros 4 livros para embaralhar. Então, eu teria um outro P de 5 aqui. Então, na realidade, o que está faltando aqui? Está faltando pegar esse 120 e multiplicar por 2, porque eu tenho 2 possibilidades. História, Geografia, Geografia e História. E aí, agora sim, resposta final correta, 240 possibilidades. Então, eu tenho 240 possibilidades. Essa é a resposta da questão, porque ele está pedindo isso, né? De quantas maneiras Beatriz pode organizar os livros de forma que História e Geografia fiquem juntos. Então, 240 maneiras. 120, História primeiro, Geografia depois. E mais 120, Geografia primeiro, depois História. Esse 2 aqui, inclusive,
ele decorre do embaralhamento desses dois, né? História, geografia, geografia e história, que por coincidência resulta na mesma quantidade. Aqui, ó, resulta na mesma quantidade de livros. São 2 livros, História e Geografia, e eu multiplico por 2, porque o embaralhamento de 2 coisas é igual a 2. Bom, eu vou fazer uma terceira situação para esse exercício, para que ele fique bem explorado, bem completo e resulte aí em bons frutos no teu estudo. Vou fazer um terceiro modelo resolutivo aqui. E aí eu já vou fazer um comentário bem rápido. Quando eu preparo um exercício, né, que eu resolvo fazer a resolução e colocar no canal, a minha preocupação é que a resolução traga um procedimento que tenha uma plenitude resolutiva, que o aluno que assista, ou a pessoa que assista o vídeo, ele tenha uma noção completa das coisas, com aspectos secundários, com o porquê, com o cálculo detalhado, porque quando eu produzo o vídeo, não fico preocupado com o tempo. Eu quero fazer um videozinho de 2 minutos, 3 minutos, porque esse vídeo vai dar mais visualizações. Eu não me preocupo com isso, eu não me preocupo com o número de visualizações. Eu me preocupo que quando o vídeo ele fica finalizado, quando eu me despeço no final do vídeo, que eu tenha certeza que ele está bem realizado, que ele está bem completo e que realmente vai ser proveitoso para quem tem interesse em se preparar. Para quem quer coisa rápida, realmente os meus vídeos não são os mais indicados. Quem quer só olhar como se resolve, só quer ver como é que é a resposta, os meus vídeos não são muito bons para isso. Mas se tu queres realmente ver o detalhe, ver a construção, um aproveitamento didático da questão, uma riqueza para a tua preparação, aí eu acho que ele cabe, né? Eu acho que ele serve para essa necessidade. Pelo menos é assim que eu organizo quando eu vou preparar o vídeo. Bom, de qualquer forma, então, vamos para mais um formato desse exercício. Ele já está pronto, então, na realidade, o exercício era só isso. Ó. Isso aqui era a resolução. Mas eu fiz o cálculo total aqui e fiz depois esse cálculo deles juntos. E aí eu mostrei aqui por que são permutações, por que são permutações simples, enfim, detalhe. E aqui eu vou colocar uma terceira situação, que seria uma pergunta assim, ó. Vamos supor que eu quisesse agora que, em vez de história e geografia ficassem juntos, vamos supor que eu quisesse que ficasse, vou colocar os mesmos, história, geografia e filosofia juntos. Então agora eu estou colocando as matérias, os assuntos, vamos por cima das humanas, né? Eu coloco história, geografia e filosofia juntos, e aí automaticamente biologia e física também vão ficar juntos, né? Claro, porque se eu agrupo história, geografia e física num grupo, o outro grupo vai ser das exatas, bio, matemática e física. Ok. Bom, agora eu quero que as 3 fiquem juntas. Bom, aqui vamos fazer mais rápido, né? Vamos fazer mais rápido agora. O vídeo já está ficando longo. Eu vou fazer aqui as 6 casinhas. 1, 2, 3. Vou fazer uma linha para baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar história, geografia e física. Lembra? Transforma num bloco. Agora é um bloco com 3. Soma com os demais. Então, eu tenho aqui 1 mais 3. Isso vai dar agora 4 livros. É como se eu tivesse só 4 livros, já que História, Geografia e Física estão formando estão se constituindo como um único livro. 1 mais 3, 4. O que eu faço com isso? P de 4. Como eu fiz aqui P de 5, P de 4. P de 4 é 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. P de 4 é igual a 24. Ah, Sor, e daí já é isso a resposta? Já é 24? Não. Não esquece
que tem que fazer o embaralhamento dessas 3 letras. Assim como eu fiz o embaralhamento de História e Geografia, e aí tem Geografia e História 2 vezes, que é o embaralhamento de 2 letras, eu vou fazer um embaralhamento de 3 letras. E esse embaralhamento de 3 letras aqui, ó, é quanto? É o P de 3, que também é 3 fatorial. Então eu tenho que multiplicar aqui pelo embaralhamento dos 3. Assim como esse 2 eu posso entender como sendo P de 2, que é 2 fatorial. E 2 fatorial é 2. Aqui, embaralhamento de 3 é 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, aqui eu preciso multiplicar por 6 e não por 3. Por isso que eu quis criar este exemplo de complementariedade. Para não pensar que se fossem 3 livros, eu multiplicaria aqui por 3. Aqui foi por 2 por uma coincidência, porque o embaralhamento de 2 livros são 2 situações, HG e GH. Agora, o embaralhamento de 3 coisas não são 3 resultados possíveis, são 6. E aí eu faço esse produto, 6 vezes 24, e aí eu obtenho 144. Ok. Então, está aqui uma terceira exploração desse exercício. E para finalizar, então vou fazer mais um item aqui. Vamos supor que nesse exercício a pergunta fosse, em vez de História e Geografia juntos, não sei o quê, se fosse História e Geografia separados. Se ele perguntasse de quantas maneiras Beatriz pode dispor esses livros de forma que História e Geografia fiquem separados. Então, História e Geografia separados. Eu nem vou aqui, ó, como eu já estiquei bastante esse vídeo, eu não vou fazer os casos, porque H e G separados, nós teríamos assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, H e G aqui estão separados, aí eu boto G aqui, estão separados, boto Geografia aqui, estão separados, boto Geografia aqui na ponta, estão separados, ou eu boto História aqui, ó, e aí pulo um livro e boto Geografia aqui, estão separados. Ou aqui, e aí são muitas situações. Teria que fazer todas as situaçõezinhas e isso ia dar muito trabalho. Tem um jeito mais fácil, logicamente, que é o quê? Muito fácil. Se eu sei que História e Geografia juntos corresponde a 240, e esse 720 aqui é o total de possibilidades, ora, se eu faço 720, que é o total, diminuo 240, onde eles estão juntos, o que eu encontro? Eu encontro 480, onde eles ficam separados. Certo? Então, fica aí essa dica final da correção. Sempre que tu queres calcular a quantidade de situações em que elementos fiquem separados, é mais fácil calculá-los juntos, fazendo por bloco, calcular o total e depois subtrai e faz a diferença. Certo? Então, fazer todas as situações deles separados, isso dá muito trabalho. Assim fica mais fácil e mais rápido, ok? Então, obrigado pela paciência de vocês, para quem ficou, para aqueles poucos, né, que ficarem até o final do vídeo. Obrigado pela insistência, pela persistência, mas o resultado do teu crescimento em termos resolutivos e matemática vem daí, vem por aí, né? Vem de absorver o máximo possível numa resolução, ok? Ficamos por aqui, forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.